Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fala com Guilherme Teles. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada de como chegar aos R$ 10.000 por mês em tecnologia, sendo você de tecnologia ou não, através das certificações de computação em nuvem ou cloud computing. Eu sou o Guilherme Teles e hoje vamos falar sobre o apagão de profissionais em tecnologia e como se destacar rapidamente. Quem não estiver preparado para a revolução digital, com profissionais capacitados que ajudem as empresas a manter a TI no centro de tudo, tanto para dar mais eficiência, quanto para reduzir custos, como para impulsionar novos projetos em tempos de expansão, certamente vai ficar para trás. Cada vez mais a tecnologia da informação está sendo colocada no centro dos negócios das empresas. Com o avanço da transformação digital impulsionado pela pandemia da Covid-19, a necessidade de evidenciar a TI nessa posição tornou-se uma questão de sobrevivência. E desde então, ela deixou de ser vista somente como uma área de apoio, passando a ser considerada o eixo da sustentação de toda a operação da empresa. Vamos entender o porquê disso, né? Antes de mais nada, é preciso destacar que o setor de TI ou de tecnologia da informação por si só deveria ser considerado como um dos mais estratégicos pela própria natureza de suas atividades. Afinal, ele é capaz de manter toda a corporação conectada e em pleno funcionamento, tornando o negócio mais produtivo e competitivo. Basta lembrarmos como a tecnologia foi fundamental para alavancar a economia global nos últimos 2 anos, viabilizando o home office, os aplicativos de entrega, entre outras atividades, garantindo a evolução da indústria como um todo. Mas o seu uso crescente também trouxe vários desafios. O surgimento de um novo perfil de consumidor muito mais exigente, antenado às novidades e que busca uma nova experiência de relacionamento no mundo virtual, aderindo cada vez mais ao e-commerce. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio, a ABCOM, o salto nas vendas online de 2020 foi de 68% em comparação a 2019. Isso fez com que as empresas iniciassem uma corrida contra o tempo para se adaptar a esses novos hábitos, investindo em soluções de ponta para se tornarem mais digitais e mais inovadoras, a fim de fidelizar, atrair e reter novos clientes e se destacar da concorrência. Diante desse cenário, podemos afirmar que investimos em tecnologia e nos profissionais que fazem a roda da inovação girar serão fundamentais para ditar o sucesso das empresas nos próximos anos. Mesmo em uma realidade de crise com empresas fechando a todo momento, o setor de TI demonstrou sua força, representando ser a saída para aqueles que buscam reestruturar seus modelos de negócio e superar o momento que estamos vivendo. Esse boom no uso da TI ainda trouxe uma coisa muito boa, a geração de empregos em todo o mundo. No Brasil não foi diferente. Em 2021, o país registrou um crescimento de 185% nas vagas em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em contrapartida, enfrentamos um gap de talentos para preencher essas vagas. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Brascom, existe nada menos que um déficit de 24 mil especialistas atualmente no país. Encontrar pessoas capacitadas para preencher essas vagas tem sido um dos maiores desafios das organizações hoje e continuará sendo nos próximos anos, pois a revolução digital chegou para ficar. Quem não estiver preparado para ela, com profissionais capacitados que as ajudem a manter a tecnologia da informação no centro de tudo, tanto para dar mais eficiência e reduzir custos, como para impulsionar novos projetos em tempos de expansão, certamente vai ficar para trás. O mercado de nuvem pública no Brasil somava 3,2 bilhões de dólares em 2021, com uma taxa de crescimento anual composta de 31% para o período de 2020 até 2024. De acordo com dados da International Data Corporation, o IDC, esse crescimento aí de janeiro de 2020 até dezembro de 2021, que é de 87% das companhias que migraram para a nuvem, são de pequeno porte, ou seja, contemplam até 50 colaboradores. O mesmo estudo
pela SkyOne, que foi feito em 2020, o setor de comércio atacadista e varejista liderou o ranking das empresas que mais migraram para a cloud, com 39,13%. Na sequência estão contabilidade, com 15,8%, e software house, com 12,36%. No ano seguinte, em 2021, o segmento do comércio atacadista e varejista permaneceu predominante com 33%, e a sequência teve contabilidade com 14%, tecnologia com 10% e transporte e logística com 7%. Essa mesma pesquisa apontou que em 2020 as empresas apostaram na migração de seus sistemas para a nuvem em busca de gestão de ambiente e infraestrutura atrelada ao software, mais segurança, capacidade de armazenamento e reinvestimento de infraestrutura. Já em 2021, o benefício buscado pelas companhias estava relacionado à gestão de ambiente, infraestrutura, capacidade de armazenamento e mais segurança. Esses dados que eu acabei de falar, eles representam como é que anda o mercado de tecnologia, especificamente o mercado de computação em nuvem no Brasil, para que tenhamos uma ideia melhor ainda no momento pelo qual passa o nosso segmento e do seu futuro. E aí vamos para mais alguns dados e previsões desse apagão de profissionais de tecnologias. De acordo com um C-Level da SkyOne, ele diz o seguinte: estimamos que os investimentos em nuvem pública, que é infraestrutura como serviço e plataforma como serviço no Brasil, realizados pelas pequenas e médias empresas em 2022, deve passar 5 bilhões de reais. De acordo com o Gartner, a nuvem deve representar 14,2% do mercado total de gastos corporativos com TI até 2024, versus 9,1% em 2020. Ainda segundo o Gartner, quase 70% das organizações que já utilizam serviços em nuvem devem investir mais no uso da tecnologia e ainda mais em decorrência da pandemia. De acordo com dados da própria AWS, esse setor de computação em nuvem ele cresce continuamente. Nos 2 últimos anos, 2021 e 2022, em razão da aceleração da digitalização, esse crescimento foi ainda maior. Ainda assim, é um mercado cheio de oportunidades de criação de novos negócios e soluções baseadas em nuvem. Ainda assim, a gente tem que entender que construir uma estratégia de nuvem híbrida, ou seja, com mais de uma nuvem, é muito interessante para fornecer as plataformas de armazenamento, gerenciamento, análise de segurança e ainda mais ajudar os clientes com seus desafios de negócio. Então, assim, o poder computacional da nuvem é o que vai trazer ainda mais inovação para os negócios eles operarem durante o pós-pandemia com as mudanças que esse cenário tem trazido. A nuvem combinada com a análise de dados fornece aos negócios insights valiosos tanto para gerir suas companhias quanto para entender o perfil dos clientes. E aí a gente tem que entender que esse cenário corporativo da AWS no Brasil faz um movimento de cerca de 3 bilhões de dólares, de acordo com a IDC. Mas o potencial de transformação da nuvem é muito maior que isso e eles dizem que isso está sendo somente o início da exploração, ou seja, ainda vai precisar de muito mais profissionais do que o déficit que tem hoje de 24 mil pessoas. E segundo alguns executivos da AWS, estudos de mercado mostram que apenas cerca de 5% do investimento total de TI das empresas em todo o mundo é direcionado para a nuvem. Os outros 95% ainda vão para tecnologias on-premise, ou seja, ainda há muito espaço para total crescimento. A IDC considera que a chamada terceira plataforma envolve tecnologias como a nuvem, mobilidade, Big Data, Analytics e Social. A consultoria IDC estima que para 2022 e 2023, na América Latina, a terceira plataforma representa até 25% do mercado, quando comparado com tecnologias tradicionais. E qual que é a tendência de tudo isso? Bom, é exposto que uma tendência a partir dos números obtidos em 2021, que, por exemplo, a Google Cloud encerrou com uma receita global de cerca de 19 bilhões de dólares. No quarto trimestre de 2021, o Google Cloud apresentou uma receita global de 5,5 bilhões de dólares, ou seja, teve crescimento. Ainda em 2021, na comparação com 2020, foi observado um crescimento de mais de 80% no Google Cloud Platform.
Ou seja, o crescimento é ainda maior. Com relação ao ecossistema de parceiros, em 2021, na comparação com 2020, o número de clientes que gastaram mais de $1 milhão por meio do marketplace aumentou 6 vezes. Gastos de clientes por meio de parceiros em cloud mais que dobrou, assim como o número de certificações ativas nos principais integradores de sistemas globais. Esses números eles representam uma tendência do que está acontecendo ao redor do mundo, inclusive no Brasil. O Banco BV, por exemplo, buscou na GCP e na AWS uma parceria para ajudar a identificar possibilidades de reimaginar a experiência do cliente. A Globo está migrando dados também para a nuvem, para aproveitar toda a sua elasticidade e todo o potencial de inteligência artificial, machine learning e análise de dados. E aí o crescimento no geral, como é que ele fica? Tá? Os fornecedores registraram significativo crescimento nos 2 últimos anos. Essa consultoria SkyOne ela teve um crescimento de 67% até o momento comparado com o ano passado. Já de acordo com os outros fabricantes, eles estão aumentando cada vez mais 2 dígitos, ou seja, de 30% a 40%, e vão continuar crescendo cada vez mais. Por quê? Não é só um segmento específico, seja de comércio, é indústria, é serviço, e tudo isso forma uma cadeia alimentar ali, não somente do provedor, mas como dos serviços relacionados, como por exemplo o marketplace. A receita global, por exemplo, da AWS no quarto trimestre de 2021 foi de $17,7 bilhões. É um valor quase 40% acima do mesmo trimestre no ano anterior, em 2020. E aí, tem, por exemplo, a Localweb, diz que não pode divulgar os seus resultados por ter no grupo a Nextios, que tem capital aberto na B3, mas indica que nos 2 últimos anos teve um crescimento alto de duplo dígito, principalmente no portfólio de migração e gestão de clientes, ou seja, cada vez mais os clientes estão indo para a nuvem e estão precisando de parceiros. E esses parceiros, consequentemente, precisam de profissionais capacitados. E qual que é a expansão e o futuro disso? A IDC estima que o consumo de nuvem deve crescer 34% a 35% entre os anos de 2019 e 2024 no Brasil. Com os resultados positivos, as empresas vão planejando sua expansão e seu futuro. O consumo em nuvem, por exemplo, aumentou seu foco de atuação em setores como utilities, agronegócio, manufatura e logística aqui na América Latina. Para isso, todos os provedores de nuvem eles têm que trazer especialistas de cada uma dessas indústrias para que as empresas que atuam nesses setores acelerem a transformação digital e inovem seus modelos de negócio. Na AWS, o plano de crescimento está inserido no montante de R$1 bilhão até, se não me engano, foi até fevereiro de 2021, para a região da AWS São Paulo, e aumentar sua infraestrutura de capacidade de servidores, que oferece mais de 200 serviços para os clientes brasileiros. E a empresa também planeja lançar uma local zone também na cidade do Rio de Janeiro. Eles também anunciaram no final do ano passado que vão investir num terceiro Edge Location no Brasil, que vai ser em Fortaleza, que se soma ao Edge Location de São Paulo e no Rio de Janeiro. Tudo isso vai deixando claro como é que eles acreditam nas empresas, startups e governos do Brasil que vão migrar para a nuvem em breve, de forma a adquirir diferenciais competitivos como flexibilidade, escalabilidade, custo-benefício e, logicamente, segurança. Acredita-se que os gastos em nuvem pública eles serão acelerados por vários fatores. O crescente aumento de aprendizado de máquina, que é o machine learning, inteligência artificial, IoT, segurança e tomada de decisão, além da entrada da tecnologia 5G no nosso país. A crescente preocupação com cibersegurança, a necessidade de integração das diversas aplicações que as empresas têm passado a usar e a enorme escassez de mão de obra vão se tornar cada vez mais um problema. Agora imagina, se eles já estão antevendo essa escassez de mão de obra, por que não começar a estudar agora mesmo para certificação? Eles esperam, a AWS e as empresas parceiras, um aumento de até 50% a 60% de receita para este ano de 2023 e 2024. Então, assim, a expectativa de crescimento deles aumenta ano a ano. Ou seja, não tem mão de obra qualificada, mas eles estão vendendo serviço. Então, o que acontece assim? Cada vez mais, um júnior vai estar ganhando muito bem. Uma pessoa certificada ela vai ser imediatamente puxada pelo mercado de trabalho. Por quê? Porque as empresas estão crescendo. As empresas têm um crescimento praticamente exponencial. E isso carece de mão de obra qualificada. Então é o que eu falei em outros vídeos. A experiência que você traz
quando você mostra uma certificação, por mais que você não tenha tido nenhum emprego de tecnologia, por mais que mesmo você sendo de TI não tenha trabalhado com computação em nuvem, quando você atesta que você é um profissional certificado, você é automaticamente absorvido pelo mercado de trabalho. E mais importante do que o tamanho de mercado, o percentual mostra o tamanho real da oportunidade e de necessidade dessas empresas. Então, por exemplo, a migração para a nuvem é uma certeza. A única dúvida é quando é que as empresas vão fazer isso. E a adesão? Dentro de toda essa expectativa, quais são os tipos de empresa que podem ou não aderir à computação em nuvem? Uma pesquisa realizada pela The Harris Poll e patrocinada pela AWS e pela Microsoft constatou que 86%, veja bem, 86% de quem foi entrevistado planeja aumentar os seus investimentos em ambientes híbridos ou multi-cloud. E 95% dizem que todas essas tecnologias são fundamentais para o sucesso de seus negócios. Os resultados da pesquisa realizada com líderes empresariais, profissionais de TI e tomadores de decisão de TI em empresas de médio a grande porte dos Estados Unidos demonstraram que a oportunidade em 2022 e 2023 da tecnologia em nuvem resolverá necessidades complexas do mundo dos negócios. Além disso, é informado que uma das áreas que a nuvem está começando a mostrar resultado é no setor de finanças. Por exemplo, o Banco Mineiro Semear adotou computação em nuvem para suprir suas demandas e dar suporte na migração dos dados de seus clientes na nuvem. O resultado foi que o processo de migração do sistema para a nuvem foi concluído com êxito, uma vez que conseguiram proteger as informações dos clientes e dos bancos. E não é à toa que a gente ouve, por exemplo, o Banco Itaú já está indo para a nuvem, o Banco BV já está indo para a nuvem. Então, a percepção é muito parecida por todos os outros executivos e por todos os outros empresários. Hoje estamos trabalhando com todas as indústrias e elas estão migrando para a cloud massivamente. Isso vale para as pequenas, desde startup quanto médias e grandes empresas. Mas o exemplo do tamanho de quebra de paradigma é o volume das empresas do setor financeiro que está indo para a nuvem. A AWS ela percebe uma maior abrangência. A nuvem é a grande habilitadora da transformação digital e é para todos que precisam colocar a tecnologia no centro dos negócios para poder crescer. A gente vê empresas de todos os portes e verticais adotando tecnologia, desde startups a grandes corporações e inclusive órgãos governamentais. O uso da nuvem pública tem sido importante alavancador de um novo modelo de negócio para diversos segmentos. Os setores de varejo, serviços, especificamente logística, gestão de pessoas, contabilidade, agronegócio, tiveram uma adoção acelerada nos 2 últimos anos. Inclusive, no último ano, o que vem se observando é que as empresas vêm realizando movimentos motivados por uma maior agilidade de parcerias em sua cadeia de valor, monetização de dados, otimização logística, previsão de demanda, controle de fraude, entender melhor o comportamento do cliente, sempre através da melhoria de gestão sobre grandes volumes de dados. Então, quando você olha um mapeamento completo das indústrias foco, que envolve empresas, indústrias, saúde, varejo, bens de consumo, serviços financeiros, telecomunicações, mídia e entretenimento, games, manufatura, logística e governo, são todos esses negócios que estão indo para a nuvem. E muitas dessas já são foco da nossa operação, né? Como diz, né, a AWS, no último ano estão agregando muito mais para a América Latina. E como é que fica a inserção do Brasil nisso tudo, tá? As multinacionais de cloud sempre demonstraram interesses no Brasil, mas esse interesse vem crescendo. Vamos lembrar que a AWS implementou sua região em São Paulo há 10 anos atrás e que desde então tem investido e apostado continuamente no mercado brasileiro. E eles mesmos dizem que investir em uma infraestrutura gigantesca como essa é sempre um compromisso de longo prazo, pois estamos falando de milhares de racks e servidores, entre outros investimentos massivos. No Brasil, a nuvem foi essencial para a transformação digital das organizações, que hoje têm acesso a serviços como computação, armazenamento, banco de dados, redes, analytics, aprendizado de máquina, inteligência artificial, internet das coisas, realidade virtual, realidade aumentada, dentre outros. A inovação é um dos pilares de atuação da computação em nuvem em todo o mundo, inclusive impactando clientes hoje mesmo no Brasil. Exemplo disso é que existem empresas que são early adopters de soluções em nuvem. Então isso busca o quê? Um aprimoramento de buscas por produtos em sites e aplicativos de empresa, que ajuda os operadores logísticos a aprimorar seus serviços, otimizar a operação e melhorar a experiência do usuário.
O mercado brasileiro é um mercado que ele realmente vai ter um crescimento absurdo nos próximos anos. E as empresas líderes dos principais setores do Brasil estão utilizando a tecnologia em nuvem nas suas jornadas de transformação digital. Então a gente tem que entender que, né, o caso recente, por exemplo, da TIM está indo para a nuvem, o Banco Itaú está indo para a nuvem, a Vivo Telefônica está indo para a nuvem, a PicPay já roda praticamente, acho que 99% em nuvem. Então a gente tem aqui uma perspectiva que o mercado brasileiro ele não vai ter mão de obra. É simples assim. E aí a gente vai falar do quê? O déficit de profissionais, né? Apesar de todo esse interesse, há falta de profissionais. O setor de tecnologia no Brasil vai ter uma carência até 2024, pasme, de 400 mil novos profissionais. É só isso, tá? 400 mil novos profissionais que vão precisar conhecer computação em nuvem. Em contrapartida, a previsão é de que 150 mil vagas não sejam preenchidas por falta de profissionais qualificados ainda em 2023. De acordo com os executivos da AWS, desde 2017, eles já treinaram mais de 300 mil pessoas e eles têm um compromisso mundial de treinar até 30 milhões de pessoas até 2025 para ajudar a desenvolver as habilidades em nuvem por meios de cursos. Então, eles têm um objetivo, uma parceria ali de tentar fechar o gap de mão de obra global. Olha o tamanho, né, do buraco, olha o tamanho do problema. Então, olha só. Inclusive, é pedido, né, que esse problema ele seja até marcado como um regulamento. A ausência de um marco regulatório para a contratação de mão de obra especializada por empresas de outros países tem sido um gargalo. Então imagina o seguinte, olha, a gente tem um gap para contratar mão de obra fora do Brasil. Nós, como profissionais qualificados, temos um gap para sermos contratados também para fora. O que acontece com a certificação profissional? A certificação profissional, ela te dá um atestado, ou seja, o cara que está indo, olha só, a empresa que está indo para a AWS, ela vê você como profissional que tem a certificação do provedor, ou seja, da AWS. Você acha realmente que ela não vai te contratar se existe uma carência de quase 500 milhão de pessoas, de 500 mil vagas? É só raciocinar. É só ver que 1 mais 1 é 2. Tá? Então, o déficit de profissionais está em diversas funções dentro das organizações que passam a contar com empresas como várias outras para poder dar continuidade ao seu negócio. Então, a gente tem que olhar isso. Então, a formação de uma mão de obra especializada tem que ser um compromisso de todas as empresas, tem que ter incentivo, mas cabe a nós como profissionais buscarmos o conhecimento, buscarmos a certificação para testar que a gente tem o conhecimento para apoiar a transformação digital, para implementar, para desenhar, para suportar todas essas migrações. Então, como é que pode se destacar no mercado com certificações? Então vamos lá, vamos situar. As certificações de TI são declarações formais, tá, emitidas por uma empresa que possua credibilidade, servindo para comprovar as habilidades de um determinado profissional sobre alguma área de conhecimento tecnológico, como por exemplo software, processos, segurança da informação, dentre outras áreas de conhecimento. E por se tratar de uma declaração de conhecimento e competências, as certificações em tecnologia, especificamente em computação em nuvem, são uma forma importante de crescer profissionalmente, ao mesmo tempo em que geram reconhecimento total no mercado de trabalho. O mercado de tecnologia ele é hiperdinâmico, exigindo atualização constante por parte de quem trabalha no ramo. E é aqui que entra o diferencial entre o profissional que tem certificações e o que não tem certificação. E não é para menos, tendo em vista que para algumas empresas as certificações internacionais possuem até maior peso que uma graduação em uma faculdade. Isso acontece devido ao fato que elas deixam o profissional mais preparado para desempenhar funções particulares em segmentos de vários setores. Mas de forma geral, as certificações internacionais elas funcionam como declaração de quem possui uma finalidade, atestar a competência profissional em uma tecnologia ou em um determinado assunto. Bom, entendido o que são os certificados em TI, vamos ter em mente que eles são cruciais para aqueles que desejam se destacar no mercado de trabalho e conseguir cargos melhores. Além disso, essa é uma possibilidade para quem almeja ser contratado por uma empresa de maior importância no ramo.
Sendo assim, cabe dizer a importância da certificação em TI se dá na medida em que ela, por si só, proporciona um diferencial no seu currículo. E considerando que o mercado de trabalho de tecnologia é muito amplo e, consequentemente, exigente, assim se torna necessário possuir um colaborador qualificado para suprir as utilidades procuradas pelas empresas. Agora, vale ressaltar, entretanto, que o nome da empresa que assina a certificação gera também um fator diferencial entre as pessoas do ramo. Afinal, um profissional que tem esse documento automaticamente tem um autoconhecimento prático das tecnologias. Então, olha só, hoje, apostar em computação em nuvem não é uma aposta, é uma certeza e garante que você tenha uma expertise na área. E são essas atitudes de profissionalismo que fazem toda a diferença para que você encontre melhores oportunidades no mercado. Com elas, você vai se tornar um especialista. E, logicamente, facilita a entrada no mercado de trabalho. É verdade que algumas áreas de atuação apresentam uma grande demanda de profissionais, o que pode talvez dificultar a sua entrada no mercado de trabalho se a demanda fosse alta. Mas a gente vê que existe um déficit de profissionais. Sendo assim, você aumentando cada vez mais as suas chances com as certificações, a certificação é sua aliada, é uma chancela que você é um profissional classe A. Essa complementação no seu currículo e um diferencial faz toda a diferença na hora de competir por uma vaga nos sites de emprego e plataforma como LinkedIn, Glassdoor e entre outras. Afinal, você vai receber um maior número de opções disponíveis já que você tem um diferencial no seu currículo, o que te torna atrativo para as empresas. E, logicamente, aumenta as chances de uma promoção no seu trabalho. Um grande benefício de investir numa certificação profissional é o aumento das suas chances de ter uma promoção no mercado de trabalho. Como a gente falou, tem muitas empresas migrando para a nuvem. A sua empresa mesmo pode estar migrando para a nuvem e você não sabe. Isso porque você vai sair na frente em relação às indicações profissionais, uma vez que tem uma formação mais completa do que outros candidatos para a mesma vaga. Isso acontece por quê? Porque o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Os empregadores dão preferência para quem tem habilidade e domina conhecimento atestado e que pode oferecer algo a mais para a organização. Então, quando você passa pelo processo de certificação e você é certificado, o que acontece? Você traz no seu currículo um atestado que realmente você está capacitado para aquilo. Ainda que você não esteja empregado, é válido já garantir esse diferencial para facilitar a sua entrada no mercado de trabalho e depois subir os degraus, ocupando vagas mais desafiadoras. Então pode ser que você não encontre de cara um emprego de 10 mil, mas você vai com toda certeza encontrar um de 5, 6, passa 6, 7 meses, você vai para um de 8, 9 e quiçá até mais do que 10 mil. Por isso que é interessante que você já escolha as certificações agora. Então olha só. Você parou para pensar sobre o que faz com que o seu currículo seja diferente dos demais estudantes ou dos demais profissionais que têm a mesma graduação que você? Os cursos superiores eles oferecem sim um conhecimento para todos os estudantes e novas turmas que se formam a cada semestre. Então, o único modo de se destacar é investindo em algo além. Mas isso não quer dizer que você deve fazer qualquer curso ou qualquer certificação. Afinal, conforme eu já disse, o ideal é que você procure fazer uma certificação profissional que esteja relacionada com a área que você quer atuar. Desse modo, você vai estar se especializando cada vez mais em um determinado segmento e aprimorando as suas competências. E, logicamente, isso gera um diferencial competitivo no processo seletivo. Não há como negar que existe competição, sim, são muitos candidatos visando uma mesma vaga. Agora, imagina o seguinte, você se formou para uma faculdade A, faculdade B. Agora, você tem uma certificação internacional, ou até mais de uma certificação, quiçá 4 com o programa Roadmap Cloud. Que eu faço. Você acha quem vai conseguir um emprego? Você que tem 4 certificações ou o seu concorrente que só se formou? É importante ter uma graduação, mas para parar nesse degrau já não faz mais brilhar os olhos dos recrutadores. O ideal, conforme eu estou falando ao longo desse vídeo, é garantir que seu currículo traga um diferencial, que ele seja mais atrativo e que se você se destaque. Os certificados internacionais eles são esse algo a mais e mostram que você está melhor preparado para ocupar as vagas disponíveis, seja para um estágio remunerado, seja para um emprego, para uma promoção, para um cargo de especialista. Ao ver que você tem uma certificação internacional, as empresas vão dar preferência para o seu currículo. Agora pensa comigo, percebeu como é que a certificação profissional pode ajudar você a construir uma carreira de sucesso? Por isso, prefira um curso que te dê um suporte
tá? Um curso que faça você ter o algo a mais. E se você tem alguma dúvida de como é que começar a estudar, você não precisa imediatamente ter um curso pago. Lá no meu site tem um e-book, tá? Tem a seção de e-books, tem o Iniciante AWS, tem o de segurança, você baixa, você começa a ler, você vai ter esse diferencial agora mesmo. Agora, se você quer realmente ter o diferencial competitivo, aí eu te convido para você se inscrever para o evento Roadmap Cloud. Ele acontece periodicamente, você já pode ficar na lista de espera. Vai lá no meu site. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou mesmo lá no meu site tem uma seção para você entrar em contato comigo e eu vou ter o maior prazer de te responder. Agora, entenda, o apagão de profissionais, ele existe e ele não vai ser saudado do dia para a noite. Então, a sua melhor certeza, não é uma aposta, é ir para a certificação profissional. E se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, só deixar nos comentários.